Então você está querendo saber um pouco mais sobre a olmesartana. É claro. Quais as indicações, para que ela serve, quais os riscos, tem risco de tomar esse medicamento? É claro que sim, é um medicamento, tem risco, mas também tem vantagens. Será que vale a pena? Será que ela é melhor do que a losartana? E com a valsartana? Tem tantas coisas aí para a gente saber um pouco sobre a olmesartana e eu sei que você está curioso e você quer saber um pouco mais sobre isso. Se você quer saber os detalhes, bora lá, vamos comigo que você vai entender direitinho se a olmesartana foi feito para você ou não. Vamos primeiro falar que a olmesartana, ela é um antihipertensivo. E veja que existe uma diferença entre antihipertensivo e hipotensor. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, quando eu falo anti, quer dizer que é contra. Então, antihipertensão, ele é um antihipertensivo. Então, normalmente, quanto maior a pressão, mais forte ele fica. Hipotensor não, independe do valor da sua pressão. Se você tiver com uma pressão baixa, vai fazer cair sua pressão. Já o antihipertensivo normalmente não faz isso. Então, pessoas que estejam com uma pressão ali de 11/7, o efeito se você tomar uma mesartana, vai cair um pouquinho, vai cair para 10/6. Agora, se você tem uma pressão mais alta, tipo uma pressão 18/11, e você toma um antihipertensivo, aí a queda ela é mais expressiva, ela pode chegar ali a 16/10, quem sabe até um 15/9, depende da resposta de cada um. Mas, via de regra, você tem que saber que ele é um antihipertensivo, mas ele também pode ser utilizado em outras circunstâncias. Mas a principal é essa, antihipertensivo. Vou falar um pouquinho mais lá na frente para você poder entender sobre isso aí. A olmesartana ela faz parte, vamos dizer, de uma família que são das artanas, que seria a losartana, a valsartana, a telmisartana, a candesartana, tudo fazem parte do grupo dos BRA. Eu não entendi o que ele falou. Eu também. Bloqueadores dos receptores da angiotensina, que você não entendeu nada do que eu falei e também você nem precisa saber. Isso é coisa para o médico mesmo saber. Mas você tem que saber que faz parte desse grupo, dessa família, e que eles vão ter uma ação muito semelhante. Tem diferenças? Sim, tem diferenças, mas são pequenas. Normalmente, quando eu falo aqui da olmesartana, eu estou falando praticamente de todas as artanas também. E eu sei que tem muita gente que já me acompanha aqui, faz tempo, e que chega logo de cara dando like. Meu muito obrigado pelo like de vocês, obrigado pelos comentários. Se você ainda não conhece o canal, segura um pouquinho. Se você achar que o conteúdo foi bom, de fácil entendimento, eu sempre coloco uma pitadinha ali de humor para descontrair, porque é realmente difícil falar aqui de saúde. Aí sim, lá no final você se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Mas vamos falar o que realmente interessa. Para que a olmesartana serve? Ora, ela serve basicamente para controlar a sua pressão. Só que fatalmente ela vai acabar ajudando outras coisas. Ora, se eu diminuo sua pressão, eu vou diminuir o risco de você ter um AVC, que seria ali um derrame. Você também, com a pressão controlada, vai ter menos o risco de infarto. Se você está com a pressão controlada, você diminui a chance de você ganhar um coração grande, uma insuficiência cardíaca, além de uma proteção renal. E tudo isso ainda mais, como por exemplo, evitar que você tenha um problema de visão. Sim, porque lá no fundo do seu olho nós temos artérias, uma pressão muito alta pode romper essas artérias, pode sangrar e aí você acabar perdendo sua visão. Então, basicamente, é controle da pressão e, consequentemente, todos os benefícios do controle da sua pressão. Mas aqui vem um detalhe importante. Lembra que eu falei que ela evita que o coração fique grande? Evite uma insuficiência cardíaca? Isso é real. Agora, se você já tem insuficiência cardíaca, a olmesartana não é uma boa opção. Aí o ideal é você usar outros BRAs, como losartana, candesartana, valsartana, telmisartana. Essas daí sim tem estudos que mostram que são eficazes no tratamento da insuficiência cardíaca. Mas se você não tem insuficiência cardíaca, é um excelente remédio. Agora, como é que a olmesartana ela faz para baixar sua pressão? É uma curiosidade? Eu vou tentar explicar de uma forma bem fácil para você poder entender, tá? É uma analogia. Lá no nosso rins, nós temos um sistema que ele consegue detectar se um rim tem que segurar água e segurar sal ou se tem que despejar. Então, numa pessoa que está segurando muita água, está segurando muito sal, o que acontece? A pressão sobe. A olmesartana ela vai atuar justamente aí no sistema renina, angiotensina, aldosterona, e quando esse sistema ele é, vamos dizer, bloqueado, o organismo começa a eliminar sal e água, e com isso sua pressão cai. Pronto, simples assim.
E quem vai mais se beneficiar com o uso da olmesartana? Em primeiro lugar, os hipertensos de longa data, a paciente já tem hipertensão ali há muito tempo. Em segundo lugar, pacientes diabéticos já estão perdendo proteína, porque ela ajuda a diminuir essa perda de proteína. E em terceiro lugar, pessoas que querem tomar remédio só uma vez ao dia. Sim, porque essa é uma das grandes vantagens da olmesartana, você pode tomar somente uma vez ao dia. E ela tem na dose de 20 e de 40 miligramas. Mas olha só que interessante. Quando você toma 20 miligramas de olmesartana, vamos dizer que sua pressão caia 10 pontos, 10 milímetros de mercúrio. Ora, o que você imagina se você tomar 40 miligramas, ela vai cair 20 milímetros de mercúrio, não é verdade? Pois é, só que isso não acontece. Quando você dobra a dose, você não dobra a potência, mas você dobra o efeito colateral. Então toma cuidado com isso aí, aumenta a chance de efeito colateral e a potência aumenta ali em torno de 20%, 30%, até 50%, claro, depende de pessoa para pessoa. E uma outra grande vantagem que você pode combinar, sim, você pode combinar com hidroclorotiazida, você pode combinar com a lodipina, essa tríade de ouro, tratamento da hipertensão, mas pode colocar também com beta-bloqueadores como atenolol, metoprolol, carvedilol, então ela pode ser unificada com tudo isso aí. Porém, aqui vem um detalhe importante, você não deve associar com outras artanas, por exemplo, você não deve se juntar olmesartana com valsartana, olmesartana com losartana e nem também com o grupo dos PRIL, enalapril, captopril, benazepril, não deve fazer essa associação. Você pode associar com qualquer outro, mas com essa daí não é recomendado. Então, se você, por exemplo, está tomando olmesartana e você chega no pronto-socorro, vão lhe dar captopril, o benefício vai ser mínimo, quase inexistente. Agora, uma coisa importante que você tem que saber é como vai ser o benefício dele, como é que vai ser o tempo de ação. Você vai tomar o medicamento, ele vai começar a fazer um efeito daqui a 1 hora. Então não adianta você tomar agora e achar que daqui a 30 minutos sua pressão está controlada. Não, ele vai começar a fazer o efeito daqui a 1 hora. O efeito dele começa a ficar legal com 2 horas, mas à medida que você vai tomando ao longo dos dias, é que vai realmente estabilizando a sua pressão. E pasme, isso só vai acontecer depois de 8 semanas. Claro, tem pessoas que vai ser mais cedo, sim, tem pessoas que com 2 semanas a gente já consegue perceber uma estabilização, mas tem pessoas que só vão estabilizar depois com 8 semanas. Vem aí a Black Friday do Desafio Pressão Sob Controle, são 30 dias de acompanhamento comigo, com dieta personalizada, qual o melhor exercício para você fazer atividade física, você vai estar num grupo junto com o Dr. Cota, todo mundo lhe orientando, lhe incentivando a adotar um estilo de vida saudável para controlar a sua pressão de forma natural. Vai ser agora, dia 10 de novembro, então não perca. Se você quiser participar, eu vou deixar aqui no primeiro link, você vai se inscrever e vai participar do meu grupo VIP para poder receber essa oferta. Oferta única, exclusiva agora de Black Friday, não perca. E um dos riscos mais temidos da olmesartana é chamado de enteropatia. A enteropatia é uma doença no intestino que vai dar semelhante a uma doença celíaca, chamada doença celíaca-like, aonde vai dar diarreia, vai dar dor no estômago, emagrecimento. Isso é um caso raro. Tudo isso? Mas você tem que ficar de alerta. Então você está começando a tomar olmesartana e está sentindo desarranjo intestinal, talvez seja olmesartana e esse é o momento de parar o remédio, voltar com o seu médico e explicar para ele essa situação. E sobre a tosse? Pode dar tosse, gente, não é tão comum. Todos os grupos do IECA, do captopril, enalapril, benazepril dão muita tosse. Mas os BRAs também podem dar tosse, tanto olmesartana, valsartana, candesartana, é bem menos comum. Então, por exemplo, o captopril, de cada 1.000 pessoas que tomam, 200 pessoas vão ter tosse. Já a olmesartana, de cada 1.000, uma vai ter tosse. Então você tem que ser muito azarado para ter tosse com olmesartana, mas eu já peguei casos assim. E aqui vem um ponto super importante, talvez um dos mais importantes. Mulheres grávidas ou que estejam em idade fértil e que estão pensando em engravidar não podem tomar olmesartana. Por quê? Porque a olmesartana pode levar má formação fetal. Esse bebê pode nascer com defeito congênito. Então, em hipótese nenhuma, mulheres que estão grávidas e que estão querendo engravidar não podem tomar esse grupo de medicamentos, seja do grupo da losartana, como por exemplo a olmesartana, seja a turma do captopril. Muitas vezes é falado que esses medicamentos podem piorar o rim, podem fazer mal para o rim. É o inverso, gente. Eles protegem o rim, mas tem uma observação. Se você já está com um problema renal
que está ali no limite para você entrar numa diálise, realmente você não deve utilizar esse medicamento, porque logo no começo ele dá um rebaixamento da sua função renal e você pode acabar entrando numa diálise por conta disso. Claro, depois sobe, depois melhora, mas logo no começo cai. Então, você que tem um problema renal ali no limite para insuficiência renal, para entrar numa diálise, talvez não seja a melhor opção para você começar com esse remédio, talvez um pouco mais lá na frente. Anti-inflamatórios como ibuprofeno, como diclofenaco, eles podem atrapalhar o efeito, né? E com isso você pode perder o efeito benéfico da pressão, do controle da olmesartana. Os diuréticos, eles aumentam a potência, então quando você junta olmesartana com, por exemplo, uma hidroclorotiazida, os efeitos dele, por exemplo, se a olmesartana tem essa potência e a hidroclorotiazida tem essa potência, quando os dois vêm juntos, a potência aumenta bastante. Então, é interessante a gente fazer essa associação com o diurético, qualquer diurético, hidroclorotiazida, idapamida, espironolactona. E fica aqui uma menção honrosa para uma situação que a gente chama de angioedema. Imagina como se fosse uma alergia do medicamento, você incha tudo, pode até fazer edema de glote. É raro, eu peguei um paciente em toda a minha vida, mas pode acontecer. Então, se começou a ter muita tosse, começou a ficar inchado, para imediatamente esse remédio. E aí procure um pronto-socorro com urgência. Então, bora responder aqui rapidinho os mitos e verdades sobre a olmesartana. Primeira pergunta, a olmesartana faz mal para o rim? Não, gente, já expliquei para vocês, a olmesartana não faz mal para o rim. Tem aquela situação que ele pode fazer mal. Pergunta número 2, depois sua pressão fica normal, você pode parar de tomar olmesartana? É claro que não, se você para de tomar olmesartana, seu corpo fica livre de novo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai ficar livre para fazer sua pressão subir de novo, então não pare por conta própria. Pode acontecer isso? Pode, mas tem que ser seu médico suspender a medicação. Ele pode ser utilizado na emergência hipertensiva? A resposta é não, porque lembra que ele vai levar um tempo para poder fazer efeito, mas ele é muito bom a nível ambulatorial. Outra pergunta, provoca tosse? Essa você já sabe, sim, provoca tosse, é raro e pode provocar. E a última pergunta, ele pode ser associado com outros medicamentos? Sim, tanto é que existem formulações, por exemplo, olmesartana com hidroclorotiazida já no mesmo comprimido, existe olmesartana e elodipina no mesmo comprimido, então sim, você pode associar e isso é interessante porque aumenta a potência do remédio. É claro, tem muito mais coisa para eu falar sobre a olmesartana, mas eu acho que eu abordei aqui os pontos principais. E se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário que eu faço questão de pegar as suas perguntas e levar lá para minha live Pinga Fogo, tá bom? E lá eu respondo essa sua pergunta e outras perguntas. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.